Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre qual a importância da obediência a Deus. A obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Obedecer a Deus implica colocar nossa fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como ele mesmo foi obediente ao Pai. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 8 diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Isso é chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Em Salmos, capítulo 37, versículo 5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Benefícios da obediência. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor, considerando o que Ele fez por nós, pois nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19 diz: Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No entanto, a obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem. Vida longa, ser bem-sucedido são algumas delas. A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A obediência a Deus deixa legado. Em Romanos, capítulo 16, versículo 19 diz: Quanto à vossa obediência, é ela conhecida a todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e ser. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 15 diz: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Somos abençoados por causa da obediência de Abraão.
Em Gênesis, capítulo 22, versículo 18 diz: Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Tem uma promessa para quem obedece a Deus. Em Isaías, capítulo 1, versículo 19 diz: Se quiserdes e ouvires, comerei o bem desta terra. A obediência traz bênção para a nossa vida. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 e 14 diz: E será que se diligentemente obedecestes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, e lhe servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, e temporã, e a serôdia, para que recolhas o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite. Consequências da desobediência a Deus. Temos a história de Adão e Eva, que nos mostra sobre a desobediência a Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Percebemos que desobedecer não agrada a Deus e é algo muito sério. Eles ouviram a voz da serpente que os enganou. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 5 diz: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui vemos a primeira consequência da desobediência a Deus: perda da intimidade com Deus, a vergonha e o medo. Deus rejeitou a Saul depois de desobedecer. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Recomendação de Paulo quanto aos que não obedecem. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, diz: Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o qual e não vos misturei com ele, para que não se envergonhe. Haverá castigo por não obedecer ao Evangelho. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
O profeta que não obedeceu foi ferido por um leão. Em 1 Reis, capítulo 20, versículo 36 diz: E ele lhe disse: Por que não obedeceste a voz do Senhor? Eis que, apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. A não obediência trouxe destruição a Israel. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 20 diz: Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. O preço da desobediência em Jonas, capítulo 1, versículo 3 e o 4 diz: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Exemplos bíblicos de obediência: Noé, Abraão, Sadraque, Mesaque, Abednego, Pedro, Ezequias, Paulo, Josué, Davi, Maria, Jesus. O que realmente agrada ao Senhor é nossa obediência, obedecer sua palavra, obedecer sua voz. Tudo isso nos faz ter um relacionamento íntimo com Ele. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Em João, capítulo 14, versículo 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E é isso, até o próximo vídeo.